Agora vamos ouvir o professor Wendel Veloso, Identidade Católica e Gênero na Primeira Idade Média, reflexões a partir da geografia de Agostinho de Hipona, dedicada a Mônica. Wendel, a palavra é sua. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez. Infelizmente, eu não fiz nenhum PowerPoint, porque eu estou com um computador meio ruim, estou do celular, então, para não me enrolar, eu vou me ater aqui à leitura do texto que eu produzi. Esse trabalho de hoje é a continuação de um esforço que eu estou após a defesa da tese, de analisar alguns dos objetos que eu tratei durante o mestrado e doutorado, a partir do conceito de gênero, já que antes eu nunca havia, aplicado o conceito de gênero, apenas eu lidava com discursos sobre sexualidade. E então, desde a defesa, eu tenho tentado fazer trabalhos em que eu aplico esse conceito. E essas reflexões aqui hoje são iniciais, mas eu estou começando a produzir um texto para um dossiê na revista Romanitas, e o texto versará sobre esse conteúdo aqui que eu estou trazendo para vocês, para que eu possa incorporar as sugestões e as críticas na versão do texto, na versão final. Essa comunicação é o início das minhas reflexões para um texto que eu estou produzindo para um dossiê que será lançado no ano de 2023, que é o título de hoje, é a Identidade Católica e Gênero na Primeira Idade Média, reflexões a partir da geografia de Agostinho de Hipona, dedicada a Mônica. A partir das reflexões teórico-metodológicas de Michel Foucault, Judith Butler e John Scott, esta apresentação propõe analisar a narrativa geográfica sobre Mônica, presente no livro 9 de Confissões, destacando a retórica identitária cristã presente em suas relações com o dispositivo de gênero. Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, Mônica de Hipona, ou ainda Santa Mônica, de acordo com a tradição católica, é uma das mais famosas mães do mundo cristão antigo e medieval. Foi uma mulher que hoje denominaríamos de cisgênera, nascida na cidade de Tagaste, antiga cidade na Numídia, na atual Argélia, no norte da África, em 331 da Era Comum, que ela nasce. Nasceu no seio de uma família cristã católica e viveu até os 56 anos de idade, morrendo em 387 da Era Comum. A Tagaste de Mônica teria sido um mundo de lavradores, em sua maioria pequenos e médios, como seu marido Patrício, e também com alguns grandes donos de terras e de escravos, que seriam os patrones de sua comunidade. Ao que tudo indica, a família de Mônica seria de descendência berbere, visto que até no nome a Mônica lembraria uma divindade autóctone. Contudo, seria romanizada e falante de latim. A gente a conhece quase que exclusivamente através das Confissões, um dos mais importantes escritos do seu proeminente filho, Aurelius Agostinus, nascido em 354, morto em 430 da Era Comum. Em termos gerais, Mônica viveu no período do Dominato, caracterizado especialmente por uma ampla reforma administrativa do Império Romano, pela aproximação entre os poderes políticos protocolares do Império Romano e uma determinada facção cristã, a católica, além do paulatino fortalecimento dos poderes episcopais. No entanto, a concepção triunfalista, que estabelece a vitória contundente do cristianismo sobre as outras expressões religiosas no século IV e V, é nada mais do que uma construção dos autores eclesiásticos do período. Dessa forma, o fechamento dos templos e o banimento, com o apoio jurídico, das práticas rituais associadas aos cultos tradicionais romanos não podem ser entendidos como o equivalente à cristianização total e completa do espaço público. Logo, Mônica não viveu em um mundo cristão, mas sim em um mundo no qual cristãos, dos mais variados tipos, e não cristãos, compartilhavam a cidade, o espaço e, em grande parte, seus valores. A própria vida de Mônica pode ser evocada como exemplo, uma vez que ela foi uma católica de nascimento, que se casou com um pagão e cujo filho primogênito, Aurélio Agostinho, antes de aderir ao catolicismo, viveu como cristão maniqueu durante 9 anos. A obra Confissões de Aurélio Agostinho é um escrito de cerca de 397 da Era Comum, cuja escrita teria como motivação primordial a prestação de contas da sua catolicidade
aos que ainda o acusariam de ser um maniqueu renitente. A certa altura de Confissões, a gente encontra uma afirmação, né, em que ele vai afirmar: eu bem sei o preço da minha redenção. E a minha proposta nesse trabalho aqui é que a gente entenda essa narrativa, né, de Agostinho, a que ele apresenta no livro 9 de Confissões, como uma hagiografia, né? Considera-se a geografia qualquer escrito que trate da vida de homens e mulheres considerados santos e santas. De acordo com Antônio Manuel Rebelo, a geografia, enquanto gênero literário, faz referência aos modelos clássicos do que entendemos atualmente como uma biografia, do panegírico, da saudação fúnebre e da apologia. Neste sentido, e aí eu cito, a geografia visa primordialmente glorificar a Deus através da narração e enaltecimento da vida e obra do santo. A estes juntam-se outros objetivos que podem ser morais, catequéticos, panegíricos, apologéticos, dogmáticos, eclesiásticos, pastorais, políticos, tanto numa perspectiva pessoal ou individual, como no enquadramento social ou coletivo. E aí, fim de citação. Agora, mais especificamente sobre a geografia de mulheres, Clarissa Matana de Oliveira, que inclusive está entre nós, né, pontuou: inicialmente, devemos considerar que as geografias femininas, produzidas entre os séculos 5 e 10, foram, em sua maioria, escritas por homens, e dessa forma, refletem suas visões e expectativas sobre as mulheres. Esses homens pertenciam ao clero secular ou ao meio monástico, e por isso, essas construções eram baseadas em ideias sobre o feminino precedentes das escrituras e da teologia cristã, e estavam situadas historicamente em um dado contexto. Assim, o hagiógrafo precisa fazer escolhas para elaborar um perfil de mulher santa que, ao mesmo tempo, estivesse de acordo com fundamentos teológicos, com o ideal de vida religiosa feminina vigente e com os objetivos da produção do texto. A narrativa também deveria ser factível frente à memória da geografada e aos referenciais culturais e sociais das audiências. Fim da citação. Dessa forma, embora a existência histórica de Mônica seja considerada inquestionável, não se pode deixar de considerar a agenda agostiniana na escrita de Confissões. Logo, a narrativa sobre a sua progenitora deve ser encarada como um discurso de prevenção exemplar, como uma ferramenta discursiva atuante no processo de ficcionalização de uma determinada identidade cristã católica, no geral, assim como mais especificamente de mulheres católicas casadas. Quanto à metodologia, eu me baseei no texto seminal Gênero, uma categoria útil para análise histórica, da historiadora John Scott. Nele, a autora propõe que o gênero, tomado como um elemento constitutivo das relações sociais, implica em 4 aspectos relacionados entre si: símbolos culturalmente disponíveis, conceitos normativos, aspectos políticos e identidade subjetiva. Quanto ao que entendemos teoricamente ser o gênero, seguimos a proposição de Judith Butler, para quem, e aí eu cito, o gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural do ser. Fim da citação. A narrativa geográfica de Mônica aborda a sua vida de infância, da infância até a sua morte. Quanto ao conceito normativo desenvolvido neste texto, né, na geografia, proponho que o principal objetivo é sistematizar e propagar uma ideia de esposa ou mãe modelar. Agostinho se refere a Mônica pelo nome, ou ainda como Mater Nostra e Mater Mea. Ao argumentar que a vida de Mônica seria marcada pela modéstia e pela temperança, Agostinho nos apresenta aquela que teria sido a infância de Mônica como um período de excessivo rigor, aplicado por uma serva anciã, a qual seria responsável por transformá-la em um modelo de virtude desde muito jovem. Então, a gente vê já a ideia de que ela estaria aí destinada, a ser um modelo de virtude desde muito jovem. Como exemplo dessa criação austera, Agostinho afirma que Mônica, quando criança, não poderia nem mesmo beber, ainda que água, entre as refeições, pois o hábito de render-se à sede poderia descambar para o vício quando mais velha. Contudo, mesmo a infância de Mônica descrita como tendo ocorrido nesse ambiente puro e moderado, isso não teria feito
não teria impedido Mônica de se desvirtuar e desenvolver o hábito de beber vinho às escondidas. Esse hábito, no entanto, assim que denunciado por uma serva, Mônica tratou de abandonar, evidenciando assim o seu compromisso com uma vida de comedimento. Ao alcançar a idade núbil, e aí ele só se refere a essa maneira, que ela teria alcançado a idade núbil, ele não afirma a idade correta, o que em Roma poderia ser até mesmo 12 ou 13 anos, Mônica foi dada em núpcias a Patrícios, um pagão africano-romano, romanizado assim como ela, e um possuidor médio de terras. A historiografia aceita como consenso o fato de que Mônica e Patrício tiveram alguns filhos, mas divergem quanto ao número exato. Todos concordam que Agostinho foi o primogênito, mas não o único filho, pois há informações sobre um filho mais velho, mais um filho de Mônica, de nome Navígio. Entretanto, há aqueles que dão como certa a existência de mais uma filha, aqueles que defendem a existência de 2 filhas, além dos que não afirmam, mas aventam a possibilidade de Mônica ter parido mais de uma filha, como Peter Brown. Entretanto, o que mais nos interessa na descrição acerca do casamento de seus pais é que Agostinho afirma que, uma vez casada, Mônica serviu a Patrício como a quem servia o seu senhor. Sobre a relação de seus pais ainda, vamos a um trecho do texto agostiniano. E aí eu peço licença para ler um trecho aqui relativamente longo. O trecho se inicia assim, do capítulo 9 do livro 9. Se o coração do marido era afetuoso, o temperamento era arrebatado. Mas ela sabia que era melhor não resistir à ira do esposo, nem por ações, nem por palavras. Logo que o via mais calmo e sossegado, oportunadamente lhe dava a explicação da sua conduta, se por acaso ele irrefletidamente se irritava. Enfim, muitas senhoras, tendo maridos muito mais benignos, traziam no rosto desfigurado os vestígios das pancadas. Conversando entre amigas, enxovalhavam a vida dos esposos. Minha mãe repreendia-lhes a língua, admoestando-as seriamente como por gracejo. Lembrava-lhes que, desde o momento em que ouviram o contrato do matrimônio, como quem escuta a leitura de um documento pela qual são feitas escravas, elas se deviam considerar como tais. Fim da citação. Embora Agostinho de Hipona afirmasse que o pai era generoso e que tinha admiração por sua mãe, a explicação para o fato de que Patrício nunca a teria esbofeteado, como o texto afirma ser comum no período, deve-se mais à sabedoria de Mônica em calar-se nos momentos de nervosismo do marido, ainda que ela estivesse com a razão, do que à bondade dele. O texto ainda propaga que mulheres que seguiam o exemplo de Mônica, depois a teriam felicitado pelo sucesso, ao passo que aquelas que não seguiram o modelo apresentado continuavam a serem vexadas e oprimidas. Com a mesma resiliência, Mônica suportava as muitas infidelidades conjugais do marido. E com esta mesma persistência, conseguiu vencer a desconfiança e a inicial desaprovação de sua sogra. Também é caracterizada como uma mulher discreta que não se envolvia em fofocas e apenas investia em conversas que, de algum modo, fossem edificantes. Quanto aos filhos, os teria criado de acordo com os preceitos cristãos católicos, o que não a impediu de desejar e viabilizar uma formação pagã clássica para Agostinho, a qual permitiria a ele ingressar na burocracia imperial ou ascender ao episcopado, como veio a acontecer. O comprometimento com a sua fé era tamanho que foi capaz de romper com seu filho Aurélio Agostinho quando esse se envolveu com o cristianismo maniqueu. De semelhante maneira, era o seu respeito à hierarquia, posto que, sob o aconselhamento do bispo Ambrósio de Milão, teria abandonado práticas religiosas comuns às comunidades católicas africanas, mas que o bispo milanês condenava como desviantes. Sobre os símbolos culturalmente disponíveis, curiosamente o texto não evoca o exemplo de Maria. Encontramos a ideia de servidão, como já citado, e ainda o valor da virilidade, do ir, como segue. Quando Agostinho cometeu a apostasia ao cristianismo maniqueu em favorecimento da vertente católica, houve uma tentativa de vida monástica com alguns amigos em Cassicíaco,
momento em que Mônica também esteve presente. A justificativa para a estadia de uma mulher entre os amigos se deu através de um elogio para a época. E aí eu cito, né, o que se encontra lá no livro 4, do capítulo 4 do livro 9. Embora fosse mulher em aspecto, Mônica seria viril na fé. Fim da citação. Embora devido à fatalidade de ter nascido um ser fêmea, e por conta disso estar sujeita ao comando de um ir completo, Mônica também é descrita como, de alguma forma, um ir, ainda que não materialmente, mas pela fé, o que nos permite sustentar o pressuposto de que os gêneros são performances sociais estilizadas que não estão ligadas de modo absoluto à fisiologia do sujeito. Acerca dos aspectos políticos e da identidade subjetiva, né, argumentamos que o texto objetiva a afirmação da identidade católica, especialmente a das mulheres católicas casadas, baseadas no comedimento e na obediência ao seu marido. O comedimento, embora fosse um atributo que na Idade Média era associado à virilidade, mais possível, portanto, aos seres fisiologicamente machos, poderia ser adquirida pelos seres fêmea através da fé no Deus dos cristãos. Após o cumprimento daquele que seria o seu dever, aproximar seu filho da alegada verdade do catolicismo e presenciar o seu batismo em Milão, Mônica e o filho resolveram retornar a Tagaste, mas enquanto aguardavam para embarcar, Mônica teria caído doente e pouco depois morrido. A despeito da existência de uma tumba funerária preparada para ela ao lado do marido Patrício em Tagaste, Mônica teria solicitado ser sepultada na região administrativa romana da Itália. Essa é o que eu tinha preparado, né, para falar com vocês. Agora eu vou aguardar o momento aí do debate para ver as críticas e as colocações.